Estou lendo um estudo acerca dos evangelhos do Novo Testamento, e aqui é uma introdução, né? Pano de fundo histórico e político e cronologia do Novo Testamento. O pano de fundo histórico e político, embora uma rápida olhada em um atlas mundial mostre que o Império Romano cobria somente uma facção do mundo habitado, mesmo assim, no século I depois de Cristo, era considerado com justiça um império mundial de uma nova ordem. Roma, uma cidade situada no lado ocidental da Península Itálica, tinha obtido controle não somente da Itália, Gália, Espanha e norte da África a oeste, mas também de todas as terras da costa oriental do Mar Mediterrâneo. Esse mar havia se tornado expansão até as fronteiras dos rios Reno, Danúbio e Eufrates. Nem mesmo a distante Bretanha foi omitida. A Palestina estava situada no extremo leste do mundo romano, na vasta região que se estendia da Grécia ao Egito, em que a cultura grega e o dialeto comum grego tinham se espalhado como resultado do comércio e da colonização, mesmo antes de Alexandre o Grande ter varrido tudo diante de si no seu triunfo militar. Também aí Roma havia estabelecido o seu domínio. Já no controle da Grécia e do oeste da Ásia Menor no final do século II a.C., Roma travou guerra durante um quarto do século contra Mitrídates, do Ponto e seus aliados, até que no final de 64 a.C., Pompeu, que já havia alcançado fama ao imperador, Pompeu, que já havia alcançado fama ao limpar o Mediterrâneo dos piratas que o infestavam, trouxe paz à distante região oriental daquele mar ao estabelecer a província romana da Síria, entre os reinos satélites, em que dinastias nativas eram responsáveis pelo controle, pela paz, pela ordem e pronto pagamento dos impostos. Estava a Judéia, que fazia parte do reinado de Herodes o Grande, onde Jesus nasceu em Belém. Durante séculos, Roma havia sido organizada como república. O Senado romano, que era composto em grande parte de antigos magistrados que haviam sido eleitos para o posto pelo povo, embora somente um órgão consultivo, tinha se tornado o verdadeiro governante do império nos séculos II e III a.C. e tinha operado como força conservadora contra o desenvolvimento político. Durante o último século da República, a sua supremacia foi desafiada repetidas vezes por comandantes militares e o maior deles, Júlio César, derrotou as forças do Senado numa guerra civil e se tornou ditador. O seu governo autocrático ofendeu profundamente a nobreza romana e conduziu ao seu assassinato em 44 a.C. O sobrinho de César, Otaviano, empregou maior diplomacia e, embora declarasse que estava restaurando a República em 27 a.C., na verdade, a transformou em um império e foi mais tarde condecorado com o título Augusto. A teoria do governo romano se apoiava no conceito de imperium, a autoridade que ordena a obediência. Isso foi dado ao imperador, cuja autoridade se estendia à maioria das províncias em que estavam aquarteladas as tropas. O Senado era responsável pelo governo do restante do império, com exceção de alguns reinos
satélites, principalmente no leste. Os poderes do imperador eram nominalmente limitados e precisavam ser renovados. E não havia garantia de que Otaviano teria sucessores. Não obstante, o sistema se mostrou mais do que uma constituição delicadamente equilibrada de duração limitada. Visto que o imperador era responsável pelas fronteiras e regiões mais conturbadas, enquanto o Senado administrava províncias internas e mais estáveis, o imperador foi autorizado a agir como imperador, comandante-chefe das forças armadas. A sua autoridade predominava nas províncias do Senado, como também nas suas próprias. Os seus poderes de tribuno, a certa altura, lhe deram o poder do veto geral e da jurisdição apelativa, Atos 25:11. Pode ser explicado de outra forma, mas mostra que a linha de desenvolvimento em que, em certo ponto, o apelo a César substituiu o tradicional apelo ao povo. A sua auctoritas deu imenso prestígio aos seus pronunciamentos, de forma que logo as instruções imperiais, por meio de éditos, mandados ou dispositivos legais, adquiriram força de lei. O sobrenome de Otaviano era César. Ele recebeu o título de honra Augusto, que significa algo separado para o serviço dos deuses, e o termo princeps, pelo qual foi designado, embora o definisse meramente como o primeiro cidadão, veio a elevá-lo acima de todos os outros. O fato de que ele normalmente residia em Roma e os passos graduais dados para dignificar sua pessoa e ofício, que mais tarde culminariam no culto ao imperador, sublinharam e destacaram sua supremacia. O longo reinado de César Augusto viveu até 14 depois de Cristo. Também serviu para estabelecer a nova ordem que foi capaz de sobreviver à sucessão de alguns imperadores, um tanto sinistros ou de segunda categoria. O filho adotivo mais velho de Augusto, Tibério, que reinou em 14 a 37 depois de Cristo, não possuía o mesmo tato e prestígio de Augusto. O sucessor foi Gaio Calígula. Este era um megalomaníaco que foi assassinado em 41 depois de Cristo. Cláudio, 41 a 54 depois de Cristo, era muito capaz, mas sofria de um defeito físico que pode ter resultado da doença de Parkinson ou de convulsões Blacklock. Uma carta de Cláudio, escrita em 41 depois de Cristo, ao povo de Alexandria, proibiu os judeus ali de receberem judeus que vêm da Síria ou do Egito. Senão, de todas as formas, vou me vingar deles como fomentadores do que é uma praga geral infectando todo mundo. Em 49 depois de Cristo, Cláudio expulsou os judeus de Roma, Atos 18:2. Por causa das desordens surgidas da instigação de um tal Cresto Suetônio, essas talvez sejam alusões incertas ao cristianismo. Mas não há dúvida de que o filho adotivo de Cláudio, o infame Nero, que se tornou imperador em 54 depois de Cristo, infligiu castigos cruéis aos cristãos em Roma. Pedro e Paulo provavelmente estavam entre eles. Nero, que tinha paixão pela cultura e artes gregas, era dissoluto e irresponsável e alienou quase todas as seções da comunidade. O seu suicídio em 68 depois de Cristo foi seguido de um período de disputas cruéis, principalmente em 69 depois de Cristo. O ano dos 4 imperadores. Surgiu Vespasiano, um administrador hábil e competente, que do caos fez a ordem em 69 a 79 depois de Cristo. A nova dinastia flaviana continuou com Tito, filho de Vespasiano e conquistador de Jerusalém, que reinou de 79 a 81 depois de Cristo, e terminou com Domiciano, o irmão mais novo de Tito, que foi imperador entre 81 e 96 depois de Cristo. Autores romanos como Tácito retratam Domiciano como desconfiado, sinistro e cruel. A tradição cristã o destaca como o segundo pior perseguidor depois de Nero. Apocalipse, sem dúvida, foi escrito nas sombras de Domiciano
como também com as lembranças de Nero. O Império Romano abrangia em torno de 40 províncias no final do século I d.C. Províncias senatoriais eram governadas por procônsules que prestavam contas ao Senado pelo qual eram nomeados. A sua nomeação normalmente era para um ano, embora pudesse ser renovada. Nos dias de Paulo, Sérgio Paulo era procônsul de Chipre, Atos 13:7, e Galho procônsul de Acaia, Atos 18:12. Províncias imperiais eram governadas por legados senatoriais nomeados pelo imperador com o título de propetor, ou por equites com o título de prefeito ou procurador. Todos estes prestavam contas diretamente ao imperador e ficavam na sua função a gosto dele. Diversas províncias romanas são citadas no Novo Testamento. A Espanha, Romanos 15:24, e possivelmente a Gália, 2 Timóteo 4:10. Recebem breve menção, mas a ação do Novo Testamento se deu quase exclusivamente na parte oriental do Império. O Ilírico, Romanos 15:19, atualmente região da Sérvia, foi subjugado em grande parte por Augusto e depois ampliado e dividido entre Panônia e Dalmácia, 2 Timóteo 4:10. Augusto transformou a Grécia em duas províncias, Macedônia, Atos 16:9, com a capital em Tessalônica, e Acaia, Romanos 15:26, em que Corinto era a cidade principal. Colônias com soldados veteranos foram estabelecidas em muitos lugares, como Filipos, e diversas cidades gregas, inclusive Atenas, permaneceram cidades livres com direitos de pactos estabelecidos. Na Ásia Menor havia somente 3 províncias em 27 a.C. A Ásia, Atos 20.4, continha muitas cidades gregas. A jurisdição romana era exercida por meio de 9 ou mais seções do tribunal, Atos 19:38, presididas pelo procônsul. A Bitínia, Atos 16:7, era administrado junto com Ponto, 1 Pedro 1, como uma província única. A Cilícia, como província separada, desapareceu durante o início do Império e foi administrada com a Síria, Gálatas 1:21, até 78 d.C., quando foi reconstruída. Em 25 a.C., a Galácia se tornou uma província imperial, abrangendo não somente o antigo reino étnico da Galácia, mas também partes do Ponto, Frígia, Licaônia, Pisídia, Paflagônia e Isáuria, Gálatas 1:2. A Capadócia, 1 Pedro 1:1, foi constituída província por Tibério em 17 d.C., Panfilha, Atos 13:13, e Lícia, Atos 27:5. Foram organizadas como província conjunta por Cláudio em 43 d.C. A ilha de Chipre havia sido província romana desde 58 a.C. Tornou-se província senatorial em 27 a.C. e foi, portanto, governada por um procônsul na época do Novo Testamento, Atos 13:7. A Síria, Gálatas 1:21, era a província oriental mais importante para a segurança do império, pois era adjacente à fronteira do Eufrates. 4 legiões estavam regularmente aquarteladas na província e o governador, sempre um homem experiente, era responsável pela segurança das províncias próximas. É desnecessário dizer que Augusto classificou a Síria como província imperial. Antioquia se tornou uma das principais cidades de todo o império e a fortaleza do leste. O reino da Judéia, Mateus 2:1, fazia divisa com a Síria. Quando o leste foi ocupado por Pompeu, a Galileia, Samaria, Judéia e a Pérea foram confiadas a Hircano II como sumo sacerdote e etnarca, e as cidades do Nordeste foram incorporadas na administração da província da Síria. Subsequentemente, Herodes, filho de Antípatro, ministro de Hircano, viajou para Roma, insinuou-se com Augusto e conseguiu, com o Senado romano, a nobreza de rei da Judéia. Teve de lutar por sua posição, pois recebeu oposição ferrenha
na Judéia, não somente em virtude de sua proteção romana, mas também porque tinha sangue idumeu, não judeu. Em 37 a.C., conseguiu entrar em Jerusalém e iniciar o seu reinado. O seu casamento com Mariamne, a herdeira da casa sacerdotal dos judeus, foi uma aposta para conseguir o favor dos judeus. Herodes reteve o favor de Augusto e garantiu alguma extensão do seu governo durante um reinado enérgico de aproximadamente 33 anos. Ele esmagou a antiga aristocracia e estabeleceu uma nobreza nova de oficiais reais, promovendo o partido dos herodianos, que talvez o tenham visto de uma perspectiva messiânica. Mateus 22:16, Marcos 3:6 e 12:13. Herodes foi um grande construtor que, cerca de 20 a.C., começou a reconstrução do templo em Jerusalém, João 2:20. Isso tinha a intenção de ser um calmante para os judeus, mas Herodes também construiu o porto de Cesareia como sinal de sua afeição por Roma. Implacável e cruel, Herodes apoiou a sua política com astuta diplomacia e na força armada com o apoio do poder de Roma. Quando Herodes o Grande morreu em 4 a.C., o seu reino foi distribuído entre 3 dos seus filhos, que sobreviveram às suas intrigas assassinas. Filipe recebeu os territórios a nordeste do Mar da Galileia, onde governou em paz por mais de 30 anos. Herodes Antipas recebeu a Galileia junto com a Pérea, a leste do Jordão, e o título menor de tetrarca. Ele construiu Tiberíades, denominada assim em honra ao imperador, mas viveu como judeu professo e nutriu certo respeito por João Batista, Marcos 6:20. Embora casado com a filha de Aretas, rei dos nabateus, Herodes Antipas sucumbiu diante da atração por Herodias, filha de um dos seus meio-irmãos e esposa do outro. Essa ligação ilícita precipitou Herodes Antipas numa guerra contra os nabateus. Durante o progresso dessa guerra, ele celebrou o seu aniversário na fortaleza de Maquero, de acordo com Joséfo, onde Salomé, filha de Herodias, dançou e levou João Batista à morte. Mateus 14, do 6 ao 12 e Marcos 6, do 21 ao 29. Antipas foi derrotado e teve de pedir socorro a Roma, após a morte do imperador Tibério, que havia confiado nele, a ponto de usá-lo como mediador entre Roma e a Pártia. Antipas, encorajado por Herodias, pediu a Gaio Calígula o título de rei. Em vez disso, foi banido para a Gália como resultado de uma acusação por conduta traiçoeira levantada contra ele por seu sobrinho Herodes Agripa I, que recebeu seus territórios como recompensa. 39 depois de Cristo. A maior parte do reino de Herodes o Grande, Judéia e Samaria, foi dada como herança a seu filho Arquelau. Ele se tornou tão impopular que provocou diversos levantes que, a certa altura, exigiram a intervenção de Varo, governador da Síria, Mateus 2:22. Arquelau teve de viajar para Roma para defender a sua posição contra as reivindicações dos parentes de Herodes Antipas, por exemplo, e dos representantes do povo judeu. Confira Lucas 19, do 11 ao 27. Estranhamente, Arquelau foi confirmado no poder por Augusto, embora sem o título real. Ele se mostrou um governante incompetente, e uma delegação de judeus e samaritanos conseguiu seu banimento em 6 depois de Cristo. A Judéia foi então colocada debaixo de um procurador romano, que era frouxamente subordinado ao legado da Síria, mas diretamente responsável para com o imperador. O quartel-general do procurador ficava em Cesareia. Embora em épocas instáveis, como durante as festas dos judeus, ele residisse em Jerusalém, ele tinha à sua disposição uma força de 3.000 homens recrutados
dentre a população não judaica da Palestina. Uma coorte estava aquartelada em Jerusalém, na fortaleza de Antônia, que ficava de frente para o templo. O procurador era responsável por lei, ordem e impostos, mas além disso, o governo interno e a administração legal da terra estavam em grande parte nas mãos dos judeus. Mesmo assim, a Judéia fervia com descontentamento. Em 6 a 7 d.C., o censo quase produziu uma rebelião geral e homens como Judas da Galileia, Atos 5:37, lideraram movimentos subterrâneos que geraram ódio e derramamento de sangue. Os procuradores iniciais da Judéia são de pequena importância para o estudo do pano de fundo do Novo Testamento, a não ser em relação às nomeações que faziam para o posto de sumo sacerdote, quando Quirino reorganizou a província da Judéia em 6 d.C. Depois, o sumo sacerdote que havia sido nomeado por Arquelau e nomeou Anás, filho de Sete, João 18:13 e Atos 4:6. Anás permaneceu na função durante os governos de Copônio, 6:9 d.C., Marcos Ambívio, 9 a 12 d.C., e Ânio Rufo, 12 a 15 d.C. Quando Valério Grato se tornou procurador em 15 d.C., depois Anás a favor de Ismael, filho de Fiabe. Ismael foi seguido numa sucessão rápida por Eleazar, filho de Anás, Simão, filho de Cami, e José Caifás, que era genro de Anás. Caifás permaneceu na função de sumo sacerdote por 18 anos, incluindo os 10 anos do governo de Pilatos, até que Vitélio, legado da Síria, o depois em 36 d.C. Foi seguido de 2 filhos de Anás, primeiro Jonatas e então, depois de um ano, Teófilo. O preço em propinas era alto tanto para conseguir quanto para manter o posto de sumo sacerdote, e somente famílias abastadas como a de Anás podiam se dar a este luxo. Pôncio Pilatos se manteve no posto de procurador de 26 a 36 d.C. com frequência, provocava a hostilidade dos judeus quase até o ponto de ruptura. Ele cunhou moedas de cobre com símbolos pagãos, para grande escândalo dos judeus. Mas mudou isso a partir de 31 d.C. Ordenou que estandartes de Roma, com suas representações do imperador, fossem levadas para dentro de Jerusalém na escuridão da noite. Mas a certa altura os removeu novamente. Colocou escudos votivos dedicados ao imperador no palácio de Herodes em Jerusalém, mas os retirou sob ordens de Roma. Financiou a construção de um aqueduto para levar água para Jerusalém com dinheiro do fundo sagrado de Corbã, e depois suprimiu o tumulto resultante por meio de traição. A mesma combinação de truculência, covardia e sutileza pôde ser vista na maneira em que Pilatos lidou com Cristo. O infeliz foi chamado de volta para Roma em 35 d.C., depois de um massacre de samaritanos, Lucas 13:1. Marcelo, 37 d.C., e Marulo, 37 a 41 d.C. Seguiram Pilatos, e depois, durante alguns anos, todo o território que tinha constituído o reino de Herodes, o Grande, foi governado por Herodes Agripa I, seu neto. Agripa, que era tido em alta estima pelo demente imperador Calígula, foi capaz de dissuadir o imperador de colocar uma estátua de si mesmo no templo em Jerusalém. Recebeu em 37 d.C. os territórios a nordeste que haviam sido governados por Filipe. 2 anos mais tarde, quando Herodes Antipas foi exilado por instigação de Agripa, este recebeu a Gália e a Pérea.
Após a ascensão do imperador Cláudio em 41 d.C., Agripa recebeu praticamente todo o território que o seu avô tinha governado. O rei Agripa I buscou a amizade dos judeus ortodoxos e perseguiu a Agripa cristã. a igreja cristã. Atos 12, do 1 ao 19. As suas ambições foram abreviadas em 44 d.C. por uma doença repentina descrita por Joséfo em termos semelhantes aos de Atos 12, 23, e a autoridade sobre toda a região passou por mais uma sucessão de procuradores romanos. O primeiro a ser renomeado foi Cúspio Fado, 44 a 46 d.C. Ele reivindicou o direito de nomear os sumos sacerdotes, que havia sido exercido anteriormente por Agripa e que era fonte de recursos e influência. Em resposta a uma representação dos judeus, o imperador decidiu que o direito deveria ser do irmão de Agripa, Herodes, rei de Cálcis. Após a sua morte em 48 d.C., foi dado ao filho de Agripa, Herodes Agripa II, que o reteve até a irrupção da Guerra Judaica em 66 d.C. Logo após Fado se tornar procurador, um certo Teudas, não confundir com Teudas de Atos 5,36, reivindicou possuir poderes miraculosos e reuniu os seguidores messiânicos, que logo se tornariam uma característica da época. Tibério Júlio Alexandre se tornou procurador em 46 d.C., em uma época de fome, Atos 11:28. Como judeu apóstata, o seu tio era Filon, um filósofo bem conhecido. A sua atitude de esmagar um levante judaico, conduzido por 2 filhos de Judas da Galileia, foi especialmente impopular. Outros levantes seguiram durante o governo de Cumano, 46 a 52 d.C. Antônio Félix, que se tornou procurador provavelmente em 53 d.C., era um homem de origem humilde. Tinha sido escravo na casa de Antônia, mãe de Cláudio. Não obstante, casou bem. A sua terceira esposa foi Drusila, filha de Herodes Agripa I. Félix tentou lidar com o problema da desordem na Judéia, mas isso não o tornou benquisto diante de uma grande parcela do povo, que considerava que os insurgentes eram patriotas. Entre os líderes rebeldes da época havia um egípcio que afirmava ser profeta e conduziu um grupo de aproximadamente 4.000 seguidores para o Monte das Oliveiras, prometendo-lhes que a um sinal o muro da cidade cairia e eles poderiam entrar marchando na cidade para tomá-la. Em vez disso, ele e seus seguidores foram dispersados pelas tropas de Félix. Alguns anos mais tarde, Paulo foi confundido com esse egípcio. Atos 21:38. Alguns dos judeus extremistas começaram a praticar assassinatos, esfaqueando suas vítimas com adagas que eles escondiam nas suas capas. Ficaram conhecidos como sicari, homens das adagas, uma palavra que é traduzida por assassinos em Atos 21:38. Um dos notáveis sumos sacerdotes desse período foi Ananias, filho de Nebaios, 47 a 58 d.C. Sua ganância era tão grande que pegou e vendeu as partes dos sacrifícios do templo, que por direito pertenciam aos sacerdotes comuns, que em consequência começaram a passar fome. Ananias presidiu o encontro escandaloso do Sinédrio, que examinou Paulo. Atos 23, do 1 ao 9.